Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do primeiro ano. Aqui está falando o professor Giovanni, estamos no PET 2, estamos na semana 5 e 6. Vamos à correção das atividades. Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, acione o sininho para receber notificação sempre que o vídeo novo for lançado aqui e deixe o seu like no nosso vídeo. Vamos à correção. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma, presente nos seres vivos dos grupos citados, é o ou a eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. No caso das aves e répteis e artrópodes, geralmente eles vão liberar ácido úrico, Já os roedores e todos os mamíferos que estiverem lá, geralmente vai ter o ADH atuando, o hormônio antidiurético, atuando para poder reabsorver essa água e geralmente uma urina mais concentrada. Número 2. Suponha que o chefe do departamento de administração de uma empresa tenha feito um discurso defendendo a ideia de que os funcionários deveriam cuidar do meio ambiente no espaço da empresa. Um dos funcionários levantou-se e comentou que o conceito de meio ambiente não era claro o suficiente para se falar sobre esse assunto naquele lugar. Considerando que o chefe do departamento de administração entende que a empresa é parte do meio ambiente, a definição que mais se aproxima dessa concepção é região que inclui somente cachoeiras, mananciais e florestas, apenas locais onde é possível contato direto com a natureza, locais que servem como áreas de proteção, onde fatores bióticos são preservados, apenas os grandes biomas, por exemplo, Mata Atlântica, Mata Amazônica, Cerrado e Caatinga. E a letra E, que é a correta, qualquer local em que haja relação entre fatores bióticos e abióticos, seja ele natural ou urbano, é meio ambiente. Tá bom? Então, letra E. Número 3. Dentre outras características, uma determinada vegetação apresenta folhas durante 3 a 4 meses ao ano, com limbo reduzido, mecanismo rápido de abertura e fechamento dos estômatos e caule suculento. Essas são algumas características adaptativas das plantas ao bioma onde se encontram. Que fator ambiental é o responsável pela ocorrência dessas características adaptativas? A escassez de água. Professor, e a quantidade de sol? Também, mas não é o principal. O principal é a falta de água, tá? A escassez de água, que querendo ou não está associada à elevada insolação. Tem muito sol, então tem pouca água. Mas a característica que interfere para a planta é a escassez de água. 4. Manguezais são biomas litorâneos que ocorrem ao longo da costa brasileira, com vegetação característica que se desenvolve em solo lodoso, alagado e salgado. Uma planta presente nesse bioma é Avicennia tomentosa, conhecida popularmente como siriúba. Dentre as características adaptativas dessa planta, destacam-se suas raízes, que afloram perpendicularmente ao solo, conhecidas como pneumatóforos. Essa adaptação está relacionada a uma maior. Se é pneuma, já pensa que tem a ver com respiração. Então, se é a respiração, é uma captação de oxigênio do ar. Tá? Ah, professor, mas a planta não usa o gás carbônico? Na folha. Na raiz ela usa oxigênio, então ela precisa só oxigênio. Na folha também utiliza oxigênio, mas na raiz ela usa só oxigênio e ela precisa dele para poder conseguir sobreviver. E o oxigênio não consegue filtrar bem ali naquele solo lodoso, cheio de barro, de lama, Até absorve, mas em poucas quantidades. Entra em poucas quantidades que a planta consiga absorver. Outros seres vivos vão conseguir absorver melhor, A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, ocupando cerca de 7 a 10% do território nacional. Nesse ambiente seco, mesmo quando chove, não há acúmulo de água, pois o solo é raso e pedregoso. Assim, as plantas desse bioma possuem modificações em suas raízes, caules e folhas, que permitem melhor adaptação a esse ambiente contra a perda de água e de nutrientes.
Geralmente seus caules são suculentos e suas folhas possuem forma de espinhos e cutículas altamente impermeáveis, que apresentam queda na estação seca. Considerando as adaptações dos órgãos vegetativos, a principal característica das raízes dessas plantas que atribui sua maior adaptação à caatinga é a absorção de água por um sistema radicular desenvolvido e profundo. Geralmente essas plantas têm raízes profundas e também muito longas, né? Muito longas. Então tem ele desenvolvido e profundo para poder absorver o pouco de água que esteja disponível naquele solo. Tá bom? 6. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento. Raízes que se expandam verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato. Folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais. Folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. As características descritas referem-se a plantas adaptadas ao bioma manguezal. Você vai falar assim, professor, mas manguezal tem muita água, água salgada, não é? Então, ela precisa eliminar uma quantidade de sal, ela precisa evitar a perda de água, por quê? Porque ela demora a filtrar aquela água ali, então são estruturas do manguezal. Beleza? Beleza. 7. Asa branca, né? Quando olhei a terra ardendo. Todo mundo conhece, não conhece? Então, vai lá a música de Gonzaga, de Luiz Gonzaga, né? O bioma brasileiro retratado na canção é caracterizado principalmente por índices pluviométricos baixos, tá? O bioma é caracterizado por índices pluviométricos baixos, né? Porque chove muito pouco, né? E um período curto, muitas vezes. Então, as plantas precisam ter adaptação para obter água e armazená-la, né? Alta taxa de evapotranspiração não é a principal característica. Temperatura de clima temperado, nada a ver. Vegetação predominantemente epífita, nada a ver, até porque não tem umidade grande no ar. E migração das aves no período reprodutivo. Até acontece, mas não é a principal característica da caatinga, tá bom? Então, nós ficamos por aqui. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, fique com Deus. Até a próxima.